Olá, boa tarde. Os alunos do sexto ano, né? Aqui é o professor Pedro de Ciências, professor Pedro Neto. Aqui, gente, nós vamos só ver algumas coisas referente à aula de quarta-feira passada, né? Referente a misturas, ok? Só falar um pouquinho a mais, né? Sobre o assunto. Olha só, então lá na aula falou sobre mistura heterogênea e mistura homogênea, certo? Ok? Uma mistura, aqui são dois tipos de mistura. Uma mistura, gente, nada mais é do que você juntar dois componentes para formar um, ok? Então uma mistura é isso, certo? É a junção de dois componentes para formar um outro componente que você queira. Geralmente esse componente é homogêneo, né? Homogêneo quer dizer que ele tem apenas uma fase. O que seria isso, uma fase? Digamos que você coloca uma substância no local e você olha e você não consegue identificar as duas que você misturou. Por exemplo, você coloca água e, vamos dizer aqui, o álcool, né? Você não vai conseguir identificar os dois, né? As duas fases. Então eles vão se misturar e formar uma substância homogênea, né? Ou seja, uma só substância ali formada. Por exemplo, você pega também água e açúcar, né? Você dissolve o açúcar, você não consegue visualizar o açúcar, mas ele está ali, certo? Então é uma mistura homogênea. Já heterogênea é quando você consegue diferenciar nitidamente as fases a olho nu, certo? Somente olhando você consegue diferenciar. Por exemplo, você misturar, coloca um pouco de areia num copo e coloca água, né? Você vai conseguir diferenciar a areia da água. A areia não dissolve na água, né? Certo? Ou então você coloca água e óleo, né? Você também consegue diferenciar, porque o óleo não se mistura com a água. Ok? Então isso daí basicamente diferencia entre um e outro, certo? Aqui, ó, você tem aqui, ó, o que é uma mistura, né? Basicamente isso aqui, ó. Existem misturas líquidas, misturas gasosas e misturas sólidas, ok? Mistura líquida, olha só, água mais sal, água mais açúcar, água mais óleo, certo? Então esses aqui são alguns tipos de misturas líquidas. Misturas gasosas, você tem a atmosfera, né, onde você tem aqui, nossa atmosfera, né, o nosso ar. Nosso ar você tem gás oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e outros mais, claro, né? Por exemplo, tem os gases nobres, ok? Que são chamados gases nobres misturados. Você não consegue, olhando, diferenciar um outro. Então, são substâncias aqui, são mistura homogênea, os gases, ok? Esse tipo de gás. E tem as misturas sólidas, né? Como, por exemplo, o aço, né? O aço é uma mistura, certo? O aço ele é formado juntando ferro e carbono, certo? Mais aqui um composto de silício, enxofre e fósforo, certo? Basicamente ferro e carbono, a grande maioria dos compostos aqui, ok? Então isso também é uma mistura. Aqui, olha só, temos alguns tipos, olha só, como eu falei anteriormente. Mistura homogênea é quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre elas. Ó. Você não consegue, ó, água mais açúcar, aqui, ó, água com açúcar. Você consegue diferenciar? Não. Olha aqui, parece água mesmo normal, né? Mas não, aqui tem uma mistura homogênea, ou seja, é homogêneo, é algo, vamos dizer assim, que você consegue visualizar a olho nu somente um só componente, uma só fase, ok? Aqui a água mais o álcool, né, como eu falei no início, ó. O álcool se mistura perfeitamente com a água do copo, de tal modo que não se consegue distinguir, você não consegue distinguir, ok? Então isso também é uma mistura homogênea, certo? Certo? Ok, mas o que seria essa mistura, né? É a união, olha só, como eu falei anteriormente, de duas ou mais substâncias, união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, aqui você tem água mais areia, que forma a lama, né? Logo, a lama é um tipo de mistura, ok? De água mais areia. Substância é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Por exemplo, o que é uma substância? É tudo que forma as coisas. Por exemplo, a água, né? Formada de substância, H2O. O oxigênio, o gás oxigênio, ó, formado por duas moléculas de O2, né, de oxigênio. O açúcar, que é formado, ó, por H6O12, O6. No caso aqui, o C é uma molécula de carbono, né? O H é hidrogênio e o O é oxigênio, certo? Há vários tipos de misturas que fazem todos os dias sem percebermos. Por exemplo, na cozinha, né? Ao fazer o almoço, você bota água mais sal, mais proteína, né? Pode ser um bife, né? Alguma coisa, um frango, certo? E também no lanche, né? Da escola, por exemplo, água, mais sais, mais vitaminas, né? Porque no caso são as frutas.
Ou então quando nós transpiramos, né? Nós eliminamos, nosso suor é água mais sal, certo? Mais sais, ok? Que no caso forma o suor. Ou seja, tem vários tipos de misturas aí, ok? Agora aqui, ó, mistura heterogênea. Agora aqui já é outro tipo. Mistura heterogênea, olha só. Quando se mistura algo e consegue ver a separação entre eles. Você consegue ver nítido, somente olhando. Aqui, olha, você tem duas fases. O óleo, né, que fica em cima, e a água, certo? A água é mais densa, então ela fica embaixo. Mais densa quer dizer que é mais pesada, ok? E o óleo aqui, que é menos densa, né? Ou seja, mais leve que a água, então ele sobe, né? Fica na parte de cima. Certo? Então aqui você tem duas fases nítidas, da água embaixo e a do óleo na parte de cima. Eles não se misturam, por isso que é formado por heterogêneo. São fases diferentes, certo? Olha aqui mais um exemplo de mistura heterogênea, agora aqui com três fases, né? Olha só, a areia, água e o óleo, certo? Então esses aqui são as principais fases aqui dessa substância. E tem também, gente, as chamadas misturas coloidais, certo? Essa mistura é um tipo de mistura heterogênea, certo? Ela é heterogênea, mas a diferença entre as misturas não é perceptível a olho nu. Sim, aí vocês me perguntam, sim, professor, você acabou de dizer que mistura heterogênea você consegue ver, né? A olho nu, né? Tipo essa mistura aqui que nós conseguimos observar. Só que as coloidais você não consegue verificar. É necessário um aparelho especial para isso, ok? Para você poder separar as misturas e poder ver. Por exemplo, o sangue. O sangue é um exemplo de uma mistura coloidal. No sangue você tem glóbulos vermelhos, você tem glóbulos brancos, você tem plaquetas, você tem o plasma, né, que é a parte líquida, certo? Então tudo isso daí você consegue visualizar somente separando ele através, por exemplo, de uma centrífuga, né? Você coloca o sangue em uma centrífuga para poder separar as duas fases, basicamente a fase sólida da fase líquida. Aí sim você consegue visualizar facilmente. Mas se você só pegar um pouquinho de sangue, você pensa que é uma mistura, vamos dizer assim, homogênea, mas não é. O leite é outro exemplo, certo? O leite aqui, aparentemente, ele é uma substância homogênea, mas não, certo? É coloidal, heterogênea coloidal. Então, no leite você tem aí proteínas, você tem água, você tem também as gorduras, né? Os lipídios, ok? Então, esses dois aqui são, vamos dizer assim, um caso à parte, né? São coloidais. São heterogêneos, certo? Mas você não consegue visualizar olho nu, apenas com a ajuda de algum aparelho. Ok, gente? Então, beleza. Então, era isso aí que eu tinha para falar, certo? Em relação a isso, ok? Essas substâncias. No caso aí, você já tem um exercício referente a esse conteúdo, certo? Aí basta responder, né? Já está lá na pasta, né, da escola, ok? Vocês, quem ainda não fez, faça e envia para mim, que no caso lá também tem o número do meu WhatsApp, ok? Pois, agradeço aí a atenção de todos. Até a próxima aula.